Vamos dar início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Não sei se alguém quer voluntariar para orar pela nossa lição, para que Deus possa falar aos nossos corações. Pediu um voluntário, uma voluntária, para nos dirigirem à oração. Amém. Hoje nós vamos ter uma lição da Escola Bíblica Dominical atípica, ou seja, uma lição aberta, não propriamente seguindo, a nossa revista, porque a nossa revista acabamos na semana passada. E temos uma nova revista, mas concluiu-se que é melhor começarmos a estudar essa revista a partir do próximo ano, neste caso, a próxima semana. Por isso, hoje, as classes, pelo menos os que são professores, têm a abertura de falarem aquilo que bem entenderem. Mas, como estamos ainda na quadra natalícia, vamos procurar continuar nesta senda sobre Natal. E vou dar a lição também, de uma forma mais aberta, que seja uma lição mais informal. Queria que houvesse mais interação, que não seja só eu aqui a falar, até porque, sabem, se me deixarem falar, eu falo até ultrapassar o tempo. A questão de falar não é o que está aqui em causa. Mas às vezes fica monótono, uma pessoa só a falar. Eu sei, fazendo fé, que vocês gostam de estar mais em silêncio e estão a levar mais aquela primícia da Bíblia. Temos de estar mais prontos para ouvir e tardios em falar, mas hoje peço-vos que não sejam assim tardios em falar, que possam realmente falar, porque estamos a falar também as coisas que têm a ver com a palavra de Deus. Por isso eu vou tentar que seja uma coisa interativa, que haja interação. E também não tem que ter hesitação em falar, sabe? Falar essa ideia de intervenção. Por mais que uma pessoa está aqui, quem está a dar a lição não quer dizer que sabe mais do que os outros, ou sabe sobre a lição do que os outros. Nós temos que edificar uns aos outros. E essa ideia de edificar, uma pessoa pode estar a falar uma coisa, que não é que esteja a falar errado, mas o irmão que senta ali pode ver as coisas num outro ângulo, porque o estudo e a palavra de Deus, a pregação e a exortação, não se esgota só num único ângulo. Esta é a razão pela qual um texto tem várias formas que Deus fala. E o irmão que vem intervindo pode estar a abençoar também outras pessoas mesmo nessa lição. Essa é a razão pela qual é preciso falar. Obviamente, falando coisas, também coaduna com a palavra. Mas eu creio aqui que ninguém vai dizer nenhuma heresia. Quando digo nenhuma heresia, sobretudo dizer coisas que são afronta a nossa palavra, a Bíblia. Acho que ninguém faz isso, até porque muitos aqui já são há alguns anos na igreja. Ninguém está aqui, quando digo na igreja, não na nossa igreja propriamente, como cristãos, ninguém está aqui menos de 1 ano, ou 2 anos, ou 3. Logo, se já tem no mínimo 3 anos, é anos que se considera uma pessoa licenciada na universidade. E nós aqui, alguns já têm muitos anos, como costumo dizer, muitos nós somos já catedráticos em teologia. Logo, aqui ninguém tem poucos anos da igreja, a maioria, todos são pessoas que já são doutores a nível de teologia, por isso sintam-se à vontade para podermos interagir nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar sobre a questão de nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos traçar aqui alguns mistérios e algumas situações que também são situações que são debatidas legitimamente, às vezes de forma distorcida, outras vezes de forma acertada, mas vamos procurar descortinar alguns mistérios que têm a ver com o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vou fazendo perguntas, espero que deem respostas rápidas, e eu também vou procurar dar respostas rápidas, porque vou desenvolvendo algumas outras perguntas e assim vamos tendo essa lição. A primeira questão aqui que eu queria vos perguntar: por que Deus escolheu Maria, uma vez que nós sabemos que Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, e por que razão que Deus escolheu Maria para poder encarnar neste mundo? Qual é a razão? Por que razão que Deus não usou outro método e decidiu usar esse método de escolher a Maria para poder, enfim, encarnar conosco neste mundo?
Esta pergunta acho que é simples, não é nada do outro mundo. Para cumprimento da profecia, porque o verbo se fez carne. Exato, sim. Mas este fez carne, porque que optou por via de Maria? Porque que não escolheu outra via? As respostas são todas corretas. Alguém quer mais acrescentar um outro ponto em relação a isto? Essa é a grande questão, porque, se repararem, o diabo enganou primeiro quem? Foi a mulher, que neste caso é Eva. E Eva depois enganou Adão. Pronto, às vezes até há aquelas coisas, quando se estudam essas questões, que pode parecer piada, mas não é piada, e tem algum cunho de verdade. Essa questão de que normalmente o homem é muito frágil, a astúcia, entre aspas, das mulheres. Pronto, porque alguns teólogos entendiam que, antes de chegar o que eu quero dizer, entendiam-se porventura se serpente enganasse Adão, e podia enganar Adão, não é questão de estar a dizer que Eva é mais frágil do que Adão, não é nada disso. A serpente podia enganar Adão como enganou Eva. Agora, a questão aqui é que se levanta, será que Adão teria capacidade de convencer Eva também para pecar? Eis a questão. Por isso, o diabo, como é astuto, entendeu que via mais fácil levar os dois a pecar é atingir a parte mais forte, neste caso, que é a mulher, porque quando vais lutar, aliás, Jesus até explicou isso, quando o ladrão entra numa casa, ele não vai lutar com criança, com bebês, primeiro vai ver ali quem é que é mais forte naquela casa, porque quando isso está em Marcos, essa passagem vem na sequência quando chamaram que Jesus estava louco, que Jesus estava a curar com o poder de Belzebu, e Jesus mostrou que ele não era isso, e deu essa ilustração de que quando uma pessoa vai para uma casa, quer dizer, a primeira pessoa que vai lutar é quem tem mais força lá. Logo, quando neutraliza essa pessoa, que depois vai controlar os outros. E Jesus mostra que ele já derrotou o diabo. Logo, não faz sentido estar a chamá-lo de Belzebu. Logo, qual é o problema aqui? O diabo pensou, se eu conseguisse, por exemplo, neste caso, apoderar-se de Eva, é mais fácil também Adão cair. Por quê? Porque a mulher tem mais influência de convencer um homem do que propriamente o homem tentar convencer a mulher. E isto vai se demonstrando na divisão dos gêneros. A mulher, quando quer alguma coisa do homem, é mais fácil conseguir do que vice-versa. Pronto. E o que é que o diabo fez? O diabo tentou enganar primeiro a Eva. Tanto que conseguiu enganar Eva. Eva foi para Adão, Adão nem sequer questionou. E os teólogos levantavam a questão, se fosse Adão, talvez Eva ia dizer, não vamos fazer isso, tu fizeste errado, etc, etc. Não caía na conversa de Adão. Pronto. Mas, dando a resposta, as profecias falavam claramente lá. Uma vez que o diabo, enganou a mulher e, consequentemente, também o homem, através da semente da mulher sairia, quer dizer, essa semente da mulher que também pisará o próprio diabo na cabeça e ele, por sua vez, também lhe pisará no calcanhar. Logo, tudo apontava para que Deus encarnasse na semente da mulher. Na semente da mulher. E tanto que por esta razão não houve colaboração do homem. Pronto. É diretamente da semente da mulher para quê? Para vingar o próprio ato do diabo. Pronto. E também esta profecia que vai nesta linha de que através de uma virgem, mas a questão primordial aqui é o facto de através da semente. Pronto. Essa questão já foi reposta. A outra segunda questão que eu queria novamente perguntar-vos é, depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo, por que razão José e Maria, depois de que tiveram relações matrimoniais, sim ou não, e porquê? Depois de nascer, nós sabemos que isso não houve, como eu disse, não houve intervenção. Não, essa questão é ultrapassada. Isso que eu estou a dizer. Não tiveram depois do nascimento de Jesus. Estou a perguntar, depois do nascimento de Jesus, se tiveram uma vida matrimonial, sim ou não. Outras respostas concordam que Maria depois e José viveram de forma matrimonial e tiveram, neste caso, relações sexuais, sim ou não, e porquê? Outras respostas. Então, são de opiniões todos de que tiveram, neste caso, relações matrimoniais e tiveram filho. Pronto. dos pressupostos aqui de grande questão que a Igreja Católica não quer aceitar,
Porque a partir do momento que a Igreja Católica afirma que Maria e José tiveram outros filhos, é porque neste caso tiveram relações sexuais. Porque só Jesus que nasceu de forma coisa. Logo, se tiveram relações sexuais, cai por terra a tese da permanente virgindade de Maria. Logo, além de cair tese, essa permanente virgindade de Maria, cai uma outra tese da imaculação de Maria. Porque a própria Igreja Católica também sustenta uma outra tese que é errada, de que o pecado veio através da sexualidade. Pronto. A libido, neste caso, o que Freud chamava de despertamento sexual, que faz com que desencadeie um ato de ter excitação, de querer fazer sexo, a Igreja entende que aquilo ali é marca distintiva do pecado original. Aliás, quem teve a oportunidade de ler A Cidade de Deus de Santo Agostinho, ele construiu toda uma teologia que teve que influenciar a Igreja Católica nisso. O sexo, a Igreja Católica, tanto por esta razão, o sexo, porque é que eles olham o sexo como procriação, meramente procriação, que nós não temos esse entendimento. Quando a Igreja Católica defende que sexo meramente é para procriação, é na ideia de que a ideia de sexo é uma ideia que tem a marca do pecado original, o conceito do pecado original. Aliás, esse termo pecado original também quem sustentou é Santo Agostinho. Ele diz que é marca do pecado original. Agora é claro que esse novo Papa, pelo menos saiu uma recente, que ele está a defender agora, pode haver usufruto sexual. O que é o usufruto sexual? De que os casados católicos, do ponto de vista sexual, já não podem olhar só para o sexo como procriação. Também podem ter o gozo, o usufruto sexual. Agora, levanta-se a questão, porque vocês sabem que a Igreja Católica, tanto por recusar esse usufruto, esse gozo sexual, que eles não aceitam o uso de métodos contraceptivos na relação sexual. Porque eles, por entenderem que o sexo tem que ser feito para a procriação, é claro que isto não quer dizer que não aceitam também o prazer sexual, o gozo sexual, mas eles dizem que não se pode fechar a vida, porque quando uma pessoa usa métodos contraceptivos, eles dizem que está a arrogar-se do papel de Deus. Deus é que sabe que se naquele ato sexual se pretende que haja vida ou não é o homem que compete isso. Mas a grande questão aqui é o preconceito que a Igreja tem em relação a sexo, que já vinha de pensamento de Santo Agostinho. Logo, para ilibar Maria deste vírus, que eles entendem como pecado original, porque se repararem, quando o homem pecou, Adão e Eva, estou a explicar isso, não demorar um pouco, até para vocês poderem perceber, porque isso é muito central para conhecerem muitas coisas da teologia da Igreja Católica sobre Maria, sobre a sexualidade. Porque quando Adão e Eva pecaram, qual foram o primeiro passo que fizeram? Eles arranjaram túnicas e taparam a sua nudez, as regiões pudendas, nesse caso, órgãos genitais. Pronto. Embora não de forma perfeita. Nós sabemos que depois houve um sacrifício de animal para cobrir essa vergonha. Logo, essa ideia da vergonha, expressão, a vergonha do corpo, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, vai dizer que essa vergonha é ali o castigo. É distante por essa razão. O homem até hoje tem dificuldade com as suas próprias genitálias, ou seja, não quer que ninguém o veja. E ele vai explicar a nobreza do próprio casamento, essa ilustração que está na Cidade de Deus, sobretudo no segundo volume, se forem lá vão ver toda essa tese. Isso estamos a falar do século V depois de Cristo e teve uma grande influência como muitos pensamentos de Santo Agostinho. E ele vai mostrar que essa nudez, ele fala da nobreza do casamento, diz tudo o ato nobre, as pessoas querem que sejam presenciadas. As pessoas quando vão casar convidam os amigos, convidam a família, convidam tudo. Mas quando chega o momento de concretizar aquele ato, aquele matrimônio, que é através de núpcias, através de ato sexual, ele diz que os próprios cônjuges tiram todo mundo ali. Nem querem, mesmo parentes não querem que presencie isso. E ele está a mostrar que é por causa dessa vergonha que vem do pecado original, etc, etc. Pronto. Mas não vou perder tempo, eu falei de uma forma ao de leve, porque esse assunto é um assunto muito mais denso do que eu estou a falar. Agora, voltando a esta ideia que nós estamos a falar, se a Igreja Católica aceita que Maria teve outros filhos,
obviamente que vai pôr em causa a questão da sua imaculação, a sua eterna virgindade. Além de pôr a sua eterna virgindade, estamos a falar também que ela herdou o pecado original, porque o pecado original afere-se através da Igreja Católica, através de um ato sexual. Estão a perceber a questão? Logo é isso. Agora, voltando essa questão de tentar demistificar, não aqui Calvino, não o teólogo, os textos originais, convido-os a abrirem o Evangelho segundo Lucas. Vamos ler capítulo 2 no versículo 7, que é a questão-chave aqui. Alguém quer ler? Quem encontrar primeiro pode dirigir-me nesta leitura. Então vamos lá. Vamos começar ainda a questão do filho. O que é filho no conceito da palavra de Deus? A palavra filho, do ponto de vista teológico, na Bíblia tem 4 significados. Quando nós olhamos a Bíblia, quando se trata de filho, tem 4 significados na Bíblia. O primeiro significado do filho, neste caso nós estamos a falar filho de Deus, porque nós estamos a falar de Jesus para os outros. O conceito filho é filho, neste caso, quando falamos no conceito nativista. É que todas as pessoas são filhos de Deus, no conceito nativista. Alguns dizem que criaturas, mas há passagem que sustenta, aliás, apóstolo Paulo, na sua defesa, no capítulo 17, em Atos dos Apóstolos, quando falava com os atenienses, ele diz: não somos porventura todos filhos de Deus. Pronto. E tem muitas outras passagens agora que eu não consigo memorizar. Tem esse significado nativista de que todas as criaturas, todas as pessoas são filhos de Deus. Pronto. Mas tem um outro significado, o segundo significado, do conceito de filho de Deus. Israel é considerado filho de Deus. E isso é um conceito estrito, de que só Israel é filho de Deus, a nação escolhida é Israel. Tu tens depois o terceiro conceito de significado, de que o filho de Deus, que só se explica o conceito messiânico. Jesus é filho de Davi, porque veio da sequência da linhagem de filho de Davi. Pronto. E depois, nós temos o conceito de filho de Deus, neste caso, filho unigênito. Jesus é o único, esse título de filho unigênito, em muitas passagens nós vamos considerar, é filho, como a Igreja Católica diz, e bem, não gerado, porque é um título do próprio Jesus Cristo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é ao mesmo tempo o filho, mas é filho não gerado porque ele é Deus. Pronto. Mas se nós formos ver aqui, o que é que diz? Diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito, a palavra primogênito é em latim primus entre pares. Primos entre pares. Primos entre pares é o quê? É um conceito de que o primo, quem é primo é porque tem uma cadeia depois da sequência. Aliás, a expressão mesmo na nossa língua portuguesa, a pessoa quando diz primogênito é porque tem outros filhos, não é? Se eu digo assim, eu agora ainda não tenho filhos, mas imagine, quando a pessoa diz assim: olha, a minha primogênito, é o meu primogênito, é porque essa pessoa tem mais do que um filho. Quando uma pessoa tem primogênito, ninguém que tenha só um filho diz: é o meu primogênito, é meu filho único. Pronto, é meu filho único. Se a pessoa só tem um filho, é filho único, não pode ser primogênito. Porque a palavra primogênito é uma cadeia, é mais do que um mais. E o autor sagrado mostra aqui de forma muito clara que ela deu o seu filho primogênito. Logo, esse primos entre pares. Isso aí nós estamos a falar do grego, que tinha também influência judaica e também a conceção própria também dos romanos, que tem essa conceção de primos entre pares. A sequência é uma cadeia. Por exemplo, eu tenho muitos irmãos. A primeira filha, neste caso, a minha primeira irmã, ela é primogênita dos meus pais. Mas se uma pessoa só tem um filho, não pode dizer primogênito. Logo, a expressão não é inocente aqui. Porque se repararam, o autor sagrado que fala de Jesus filho unigênito, ele sabia a diferenciação entre filho unigênito e filho primogênito. Estão a perceber? Mas a Maria, ele falou e deu à luz o seu filho primogênito. Pronto. Mas nós passamos essa sequência. A Igreja Católica diz que não são esses primos entre pares, não são irmãos sanguíneos. E aqui é questão de baralho, porque eles dizem que o conceito ali é meios irmãos, primos. Porque nós sabemos também que os primos são irmãos. Os primos são os irmãos. Às vezes até há pessoas
que tratam os primos, agora já cada vez mais está a diluir um pouco, as pessoas fazem referência. Mas há muita gente que dizem, sobretudo quando são filhos únicos, diz, falam, é o meu irmão, é minha irmã. E depois, mas será que são dos meus pais mesmo? Não, é meu primo, é minha prima. Os primos, normalmente são primos irmãos. Aliás, a expressão própria é primos irmãos. Pronto, a Igreja Católica diz que são primos irmãos. Mas vamos novamente numa questão, por exemplo, já citaram o texto de Marcos, e bem, mas se nós formos ver Mateus, no capítulo 13, no versículo 55 e seguinte, olha o que o autor sagrado diz. Diz, não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer, ele estava estupefacto pelos acontecimentos que Jesus fazia na sua terra, embora não reconheciam Jesus. Eles perguntaram, não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria a sua mãe? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem também cá todas as suas irmãs? De onde lhe vem então tudo isto? Ou seja, de onde vem todo esse conhecimento? Eles começam a perguntar, não é este o filho do carpinteiro? Realmente Jesus é filho do carpinteiro porque ele estava casado. José estava casado com Maria e eles atribuem aqui que Jesus é filho do carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? Reparem, e passaram depois, não é Maria a sua mãe? Por que eu estou a falar-vos essa citação? Nós vamos na linha o que se chama na hermenêutica coerência interpretativa. Para nós chegarmos de que os irmãos que estão a falar não é irmãos, primos, irmãos. Vamos por parte. O autor sagrado começa a dizer, e a própria multidão, relatando a resposta da multidão, diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Ele começa porque o direito romano, e ainda hoje no nosso direito família românica, que Portugal faz parte, essa estruturação de família continua ainda hoje, sobretudo no direito da família e de sucessões, quando envolve direitos, quando envolve a ideia de sucessão, de heranças. Como é que se traça a família nuclear? A família começa pelos linha reta, que são os cônjuges. Neste caso, marido e mulher. Mas nós sabemos também a nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, dá mais ênfase ao pai, o homem. Os romanos diziam bonus pater família, ou seja, o bom chefe de família. O homem que é o chefe da família. Embora cada vez mais essa questão está a ser duramente contestada. Repara, eles começaram aqui, não é este o filho do carpinteiro, eles começaram a falar do pai terreno de Jesus, que é o homem, que é o chefe, neste caso o José. E depois disseram assim, não é Maria a sua mãe? Depois de falaram do pai, falaram de Maria, não é Maria a sua mãe? E depois eles passaram, não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Reparem, estamos a falar de estruturação da família. Eles começaram da família reta, neste caso os cônjuges, e depois passaram para os irmãos. Mas se repararem, eles não chamaram de tios de Jesus. Se realmente, pensem comigo, se realmente esses irmãos e irmãs, se forem primos do Senhor Jesus Cristo, eu vos pergunto, entre primos e tios e tias, quem é que é mais próximo de Jesus? Para vocês, entre o vosso primo e o vosso tio, quem é que é mais próximo de vocês na grau sanguíneo? Entre o vosso tio e o vosso primo. O tio e a tia é mais próximo do que os primos, porque se tu não tivesse tio e tias, não vais ter primos, não é? Mesmo a nível de sucessões, os tios precedem os primos na herança. Imagine uma pessoa que não tem mulher, não tem filhos e só tem, neste caso, nós estamos a falar irmãos. Acha que os primos é que vão preceder a herança? São os irmãos que vão ter essa herança. Se a pessoa não tem pais e não tem filhos, e tem só irmão, é esse irmão que vai ter essa herança. Não são os primos. Os primos só vêm quando não há tios e tias. Nós estamos a falar de grau de proximidade. Tu és mais próximo do teu tio e a tua tia do que os teus irmãos. Porque os teus primos só vieram porque existiram os teus tios. Porque se os teus tios não existissem, filho, nem primos vais ter. Pronto. Mas passamos isso. Logo, agora imaginem no texto aqui, eles falaram, não é este o filho do carpinteiro, não é Maria sua mãe, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Quer dizer, por que o autor sagrado vão saltar a falar de primos? Porque se esses realmente são primos, irmãos, os tios e as tias de Jesus também estariam nessa localidade, e o autor sagrado teria invocado os tios e as tias. Porque ele não vai saltar a falar dos primos, porque o primo é mais distante do que o tio e tia. Não sei se estão a perceber a questão.
Falaram dos coisas, tudo bem. Vão saltar falar dos primos sem falar, omitir os tios e tias. Não faz sentido, pronto. Mas outra questão que eu queria vos perguntar aqui rapidamente. Nós sabemos quando Jesus Cristo nasceu, e talvez o último eu queria mais, e é bom termos essa interação. Quando Jesus nasceu, primeiras pessoas que foram dado a boa nova da alegria foram, sabem quem são? Quem foram? Pastores. Então por que foram os pastores e não foram outras pessoas, e não foram, sobretudo, lá os sacerdotes ou o pessoal lá em Jerusalém, os reis? Por que foram os pastores que eram pessoas desqualificadas na sociedade? Por que razão foram os pastores primeiros a saberem a informação? Por que razão? Por que não foram os outros e foram os pastores? Essa resposta está sempre certa em qualquer pergunta. Tudo é soberania de Deus, irmão. Longe de mim dizer que não é soberania de Deus. Senão, pegavam em pedra logo e tiravam-me aqui. Dizem, vamos afastar esse herege aqui que anda a ensinar outras doutrinas. Não, mas eu queria saber por que razão. Sim, mas eu queria saber por que razão foram os pastores e não os outros. Podiam ser os sacerdotes, podiam ser o pessoal de Jerusalém, podiam ser os fariseus, podiam ser. Por que foram os pastores que eram pessoas desqualificadas? Por quê? Então, tá bom. Então, outras respostas em relação a isso. Por que foram os pastores e não foram outras pessoas? Pronto. Outras respostas rapidamente, já estamos a esgotar, já esgotamos o nosso tempo. A resposta que deram tudo é certo, mas há um outro ponto. É verdade que a mensagem evangélica, a mensagem da salvação tem preferencialmente mais as pessoas que são humildes, que são destituídos. E esta resposta é correta. Mas a questão aqui muito importante, mas fio condutor, não é por nada. Deus normalmente não fala às pessoas que andam a dormir. As pessoas que andam, quando estamos a falar numa perspectiva espiritual, as pessoas que andam a dormir espiritualmente. Os pastores, em primeiro lugar, não só eles estavam em vigília, neste caso estavam acordados, mas a mais questão, Jesus Cristo é pastor. A mensagem nuclear, porque Jesus Cristo é pastor. E se nós formos ver na própria Constituição, porque Jesus veio da linhagem de Davi, onde é que foram buscar Davi para vir a ser rei? É no meio dos pastores. Quando o profeta foi à casa de Jessé para escolher lá, tinha lá irmãos, não sei o quê, eles até pensaram, os mais velhos, não. Davi não estava lá em casa. Davi estava no meio das ovelhas, no mato. Foi ali que o profeta disse para ir buscá-lo lá no meio. E Davi saiu lá no meio dos pastores. Mas nós vemos que essa perspectiva de pastor, Jesus Cristo é por excelência o sumo pastor. O meio pastoral é o meio mais natural do Senhor Jesus Cristo. Sem prejuízo a essa resposta que foram dadas de questões da humildade e a exclusão que tem, mas Jesus Cristo é o meio. Logo, Jesus Cristo tinha que vir no meio de pastor, porque ele é o grande pastor das ovelhas. Esta é a razão pela qual, conjugando essas realidades, a questão da pobreza, da destituição e também da questão da vigilância, repara, Deus fala à noite. Pronto, embora não temos que levar isso literalmente. Mas nós sabemos que o dormir não tem um bom significado na Bíblia. A mulher virtuosa, no capítulo 31 de Provérbios, o que é que nos diz? Que os teus olhos não ficavam apagados. Não quer dizer que não dorme, mas ela estava sempre atenta e vigilante. E essa ideia de vigilância, Deus fala àqueles que estão acordados espiritualmente, naturalmente. Não estou agora com isso a falar que vocês vão para casa e não ficam a dormir, até porque não vão conseguir isso. Depois vão cair ali e têm que passar ainda lá para as urgências e ter ali alguns problemas, não quero nada disso. Mas é não estar em sonolência espiritual. E essa realidade, os pastores estavam acordados e por também Deus tem preferência para os pobres e os miseráveis da sociedade e também pelo facto de Jesus vir no meio dos pastores. Logo, essa é a razão pela qual, conjugando todos esses fatores, fazia todo sentido que eles também estavam próximos dos acontecimentos. Quem está mais próximo de Deus é quem mais tem preferencialmente informações privilegiadas. Os fatos, os acontecimentos, porque Deus estava lá e eles estavam próximos de Deus, usando essa expressão, e faz com que também pudessem beneficiar disso. Pronto, gostei mesmo da vossa intervenção e foi bom. Vamos terminar. Esta é a nossa última lição da Escola Bíblica Dominical deste ano. Espero que no próximo ano tenhamos mais vigor para podermos estudar esta grande revista também que vamos ter. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E vamos terminar com uma palavra de oração. Tal como eu fiz no começo, vou pedir novamente uma pessoa, um irmão ou uma irmã, que nos possa terminar com uma palavra de oração, se faz favor.
Amém.